Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico da Igreja. E nessa reta final do ano, a Igreja nos coloca perante o pensamento da eternidade. Estamos caminhando para o fim. Simboliza que esse mundo passa. A eternidade, ela se aproxima, a eternidade nos espera. E por isso que o Papa Francisco, já há 5 anos, proclamou que esse dia seja dedicado ao Dia Mundial dos Pobres. Justamente por quê? Porque esse será o nosso julgamento final. Nós seremos julgados por aquilo que nós tivermos feito pelos nossos irmãos que mais precisam. Na leitura de hoje, nós vemos São Paulo nos falar um pouco de como era a situação nos começos da Igreja. E se nós pararmos para pensar, é a mesma situação que nós temos hoje. Como é que a Igreja, ela cresceu? Como é que a Igreja, ela levou adiante o Evangelho? São Paulo diz ali, foi justamente através do bom exemplo, da caridade, da prática da fé, que os primeiros cristãos viveram. São Paulo está elogiando aquela fidelidade dos cristãos de Tessalônica, que eram cristãos tão fervorosos, que tinham acolhido a palavra de Deus com tanta fidelidade, que através da sua fé, das obras da sua caridade, do seu bom proceder, eles cativavam e assim convertiam todos os pagãos que estavam ali à volta. E São Paulo diz, eu nem preciso falar muito não, porque o bom exemplo de vocês se espalha para todo lado. Todo mundo elogia o testemunho de fé que vocês têm. Ou seja, aqueles cristãos, eles acolheram a palavra de Deus e a colocaram de fato em prática no dia a dia da sua vida. Essa foi a receita que a Igreja usou para poder levar o Evangelho crescer e formar a cristandade. E é a mesma situação que nós temos hoje. Eles conquistaram os pagãos e converteram o mundo, e nós agora estamos de novo num mundo que voltou a ser pagão. E se nós assumirmos essa mesma receita, nós também conseguiremos a nossa missão de evangelizar. E essa receita é que Jesus fala no Evangelho de hoje. Nosso Senhor está contando hoje para nós 2 parábolas do reino. As parábolas do reino no Evangelho são essas comparações por meio das quais Jesus quer nos explicar o que é a Igreja Católica. Quando Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante. O que é o reino dos céus? É o céu começado já na terra pela Igreja. A Igreja, ela é o começo do céu, ela é a porta do céu, ela é que nos encaminha para o reino definitivo do céu. Então Jesus está falando aqui para nós da sua Igreja. Então o reino do céu é semelhante a quê? A um grãozinho de mostarda, assim como o grão de mostarda é uma semente tão pequenininha, mas que gera uma grande árvore, assim a Igreja, ela é grande, ela cresceu pela humildade. É a humildade que fez a Igreja crescer. A Igreja começou a sua missão, e isso desde Jesus, porque Jesus que fundou a Igreja, como? Anunciando a palavra de Deus, levando o Evangelho, levando a salvação para os pobres da alma e do corpo. Vamos ver a vida de Cristo. Jesus, como é que ele vivia? Ele estava ali no meio das pessoas, pregando o Evangelho, acolhendo a todos, curando os doentes, dando atenção aos pobres, consolando os aflitos. Muitas vezes Jesus foi criticado por estar visitando a casa de pessoas que eram julgadas como pecadoras pela sociedade da época. Ele estava lá. Então a Igreja, ela cresceu pela sua humildade. Em toda a sua história, sempre está a Igreja na linha de frente, acolhendo os pobres, os humildes, os desamparados, sobretudo levando a salvação para aqueles que são os pobres mais pobres, aqueles que são pobres porque não têm Deus no coração. Então isso que também diz o Papa Francisco na sua mensagem para hoje. Na sua mensagem para esse Dia dos Pobres, o Papa diz que o rosto de Deus que Jesus revelou
é o rosto de um pai para os pobres e próximo dos pobres. Nosso Senhor, na sua vida, Ele quis mostrar para nós que a pobreza não é fruto de uma fatalidade. É uma fatalidade, ele tem que ser pobre, não tem jeito, não. Mas é o sinal da sua presença no meio de nós. Nosso Senhor falou no Evangelho várias vezes isso. Todas as vezes que socorrerdes um destes meus irmãos mais pequeninos por minha causa, foi a mim que socorrestes. Então Nosso Senhor, lembra o Papa Francisco, Ele não se deixa encontrar onde nós achamos que nós o encontramos. Ele se encontra nas pessoas pobres, naquela pessoa que está passando necessidade, que está com fome, com sede, com frio, que está doente, que muitas vezes está triste, abandonado, solitário, depressivo, desanimado da vida. Aquela pessoa que está muitas vezes aflita, que está muitas vezes perplexa, que precisa de uma palavra de conforto ou de um conselho para uma luz na sua vida. Pois é ali que Deus está. Então, isso que faz a igreja grande. A igreja, ela cresceu porque ela começou assim e ela continua assim. Você pode ver na linha de frente, lá está a igreja atendendo os mais necessitados. Segunda parábola de hoje. O reino dos céus é semelhante a uma pitadinha de fermento que a mulher coloca para fazer crescer a massa. Seja a massa do pão, a massa do bolo. O que é isso, meus amados irmãos? Esse é o segredo da igreja. O segredo da igreja, como que o segredo da receita da dona de casa, é o quê? É a santidade. O segredo da igreja é a graça de Deus, é o dom do Espírito Santo, pelo qual a igreja tem esse dinamismo, essa vida. Ou seja, o segredo da igreja é a graça de Deus, pela qual o cristão, deixando-se transformar pela graça de Cristo, ele, por sua vez, procura transformar em Cristo toda a realidade à sua volta. Na sua mensagem de hoje, o Papa Francisco diz para nós: só quando nós temos a opção de sermos pobres das riquezas passageiras, do poder mundano e da vanglória, que nós seremos capazes de transformar o mundo, que nós seremos capazes de uma doação completa da nossa vida. Do contrário, se você não for pobre, não for desapegado das riquezas passageiras, do poder mundano e da vanglória, você vai ter uma vida fragmentada, diz o Papa, talvez cheia de boas intenções, mas incapaz de mudar o mundo. Sabe por quê? Que se você está apegado a essas coisas, tudo que você fizer, no fundo, você vai buscar algum interesse. Ou de riquezas passageiras, como diz o Papa, ou de poder mundano, ou de vanglória. Por isso é preciso abrir o coração definitivamente para acolher a graça de Deus, para que essa graça de Deus nos faça ser capazes, como Jesus, de amar até o fim. E assim nós possamos de novo dar credibilidade à nossa presença como cristãos no meio do mundo. Mas, padre, estamos num mundo tão complicado, um mundo tão sem Deus, um mundo que se esqueceu dos valores cristãos. E até o Papa lembra, agora nesse tempo de recuperação da pandemia, a pobreza cresceu tanto, tantas pessoas necessitadas, nessa crise financeira pela qual nós passamos, preços tão altos. E nós vamos desistir então? Não. E aí o Papa lembra de novo a frase de Jesus no Evangelho de São Marcos: sempre tereis os pobres entre vós. Isso para nós é uma oportunidade de nós nunca desistirmos de tentar fazer o bem. E aí o Santo Padre recorda aquela palavra do livro do Deuteronômio: não fecheis o coração, pelo contrário, abri o coração, estendei a mão para o necessitado, para o aflito. E quando você for doar, for ajudar alguém, não ajude com o coração pesaroso. Pelo contrário, faça com generosidade, e Deus irá abençoar todos os seus trabalhos. Por quê? Porque sempre haverá os pobres no meio de vós. Meus amados irmãos,
Nós sabemos bem qual que é a pior pobreza do mundo de hoje. É a falta de Deus. Por faltar Deus, falta caridade, falta fraternidade, falta solidariedade, falta paz, falta harmonia. Então é hora de nós abrirmos o coração e olharmos para o lado. Aquela pessoa que precisa ali de um mantimento, precisa de uma roupa, aquela pessoa que muitas vezes precisa de uma oportunidade de trabalho. Às vezes precisa ser encaminhada, eu posso encaminhar, ajudar aquela pessoa. Como também aquela pessoa que está triste, aflita, sozinha, desamparada, desanimada da vida. Cabe a nós estarmos ali, estarmos ao lado, vermos Jesus ali e tentarmos ajudar aquela pessoa. Essa é a mensagem desse Dia Mundial dos Pobres. É assim que a igreja realizou a sua missão no mundo e realiza. E hoje, essa igreja católica somos nós. E assim como no passado, como disse São Paulo dos Tessalonicenses, eles puderam levar o Evangelho porque levaram Jesus Cristo para um mundo pobre de Deus, um mundo pobre de alma e pobre de corpo. Assim também hoje, cabe a nós, meus amados irmãos, sermos essa presença de Cristo. Como dizia o Papa, cabe a nós, optando por sermos pobres, desprendidos das riquezas passageiras, do poder mundano e da vanglória, nos colocarmos como essa presença de Cristo que realmente leva a salvação, leva a Deus para aqueles que não o têm, para aqueles que não o conhecem, para aqueles que não o amam. E levando Deus, leva a fé, leva o acolhimento, leva também a ajuda, leva também o socorro nas suas necessidades. Então, meus amados irmãos, nós estamos aí na reta final do ano litúrgico. Vai se aproximando a celebração do final do ano, que recorda para nós o final dos tempos, recorda para nós o nosso julgamento. Por isso aqui na terra, nós é que somos esse grãozinho de mostarda, nós é que somos essa pitadinha de fermento. Na medida que nós, nos deixando transformar por Cristo, somos capazes de transformarmos em Cristo a realidade à nossa volta, sendo Cristo para aqueles que mais precisam, estendendo a mão para aqueles que estão necessitados, e assim, da nossa parte, encontrando nosso Senhor e nossos irmãos, levarmos Jesus para todos, e assim encontrarmos um dia a nossa plena realização, onde não haverá mais pobreza, necessidade, dificuldade, que será a riqueza de Deus partilhada para todos os seus filhos, a glória eterna que nos espera no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.